Fala meus amigos, começando mais um review e hoje no novo parceiro do canal, a Tsusho Auto seminovos. A gente sempre vai trazer uma variedade de carros e hoje a gente tem um review completo aqui da nova Tracker com motor já 1.2 turbo, essa versão Premier que vai te trazer aí 133 cavalos na faixa de 17 kgfm de torque e vou mostrar tudo em detalhes nesse review com direito a essa plataforma giratória que a gente vai conseguir mostrar em detalhes para vocês o carro em todos os ângulos. Então com certeza vai agregar muito para o nosso review, então vem comigo. Vamos conhecer um pouquinho da parte da frente dessa Tracker 1.2 Turbo. A gente tem aqui faróis Full LED. Esse design que foi feito aí dessa versão para frente, de 21 para frente, ela ficou com um facelift muito interessante. A gente já percebe o que? Aqui temos o DRL para luz diurna, né? Temos aqui faróis, o Dynamic LED aí da Chevrolet, que a gente tem a parte de LED, são faróis Full LED, não são bi-LED, mas ajudam bastante aí na iluminação noturna. A gente tem aqui, ó, a parte de seta toda, né, em LED também aqui nesse friso, que deu um acabamento muito interessante em relação e conjunto com o farol. Escondidinho aqui, ó, na lateral e embaixo a gente tem os sensores aí para parte dianteira, então quando você estiver manobrando o carro, ele vai te auxiliar aí na parte dianteira. Então vamos conhecer essa parte da lateral do carro e a gente agora tem o benefício de conseguir rodar o carro aí e chegar no ponto que a gente quer sem a gente se mexer. Bom, a plataforma está rodando, a gente vai chegar aqui, ó, na parte da lateralidade do carro, a gente já percebe alguns itens interessantes da gente observar aqui. A gente tem um perfil aqui de roda aro 17, né, um 215/55 aro 17. Isso vai favorecer o quê? No preço do pneu e também no conforto aí para você utilizar nos grandes centros. Então, a gente já falou um pouquinho das Compass, por exemplo, com roda aro 18 e que você sente, né, principalmente na versão da Compass que a gente tem aí a híbrida, né, a 4xA, a gente percebe muito mais o solo. A 4xA ela não é montada e produzida no Brasil, ela vem da Europa e vem com rodas aro 19 e a gente percebe bastante as imperfeições aí do solo do Brasil, que é bem complicado. Quando você tem um perfil de pneu um pouquinho maior, como esse daqui, você passa a ter muito mais conforto no seu dia a dia e também um preço, né, na hora da troca dos pneus, na faixa ali dos 600 a 700 reais. Você consegue nivelar mais ou menos nessa faixa. Quando você eleva aí para aro 19, aro 18 até aro 20, isso começa a passar de R$1.000, então você encarece o preço do projeto, tá? Temos freio a disco na frente, a gente acabou virando aqui o carro por conta do sol que estava atrapalhando, mas aqui atrás a gente tem freios a tambor, ficou devendo aí um freio a disco, mas para o ano modelo 2021 até que é aceitável. Quando a gente falar aqui, ó, da parte de abertura da porta, a gente tem um botãozinho, né, com a chave presencial para você fechar todas as portas. A gente não tem aqui, ó, sensor de ponto cego, tá? É apenas um retrovisor comum com a parte de setas aqui atrás. A gente percebe aqui na parte de bagageiro já as hastes originais do carro, que não são frágeis, tá? Te permitem aí colocar de 40 a 60 quilos em cima do teto. Então pode ser interessante se você tem um estilo de vida aí mais adventure, por uma prancha, uma bicicleta, algo mais leve. Para grandes cargas eu não recomendo, porque realmente ele tem, né, nessa longarina a fixação no teto e ele não tem apoio ao longo do teto. Então você acaba limitando nessa faixa aí dos 40 a 60 quilos. Bom, essa parte aqui lateral do carro é isso. Vamos rodar um pouquinho para a gente conhecer. Opa, é para o outro lado. Eu ainda estou me acostumando com isso aqui, vocês tenham paciência. Vamos conhecer um pouquinho aqui. Bom, então vamos rodar o carro para a gente conhecer aqui a parte de trás do carro. E quando a gente chega aqui na parte de trás, a gente já vê algumas coisas interessantes. A gente vai ver a assinatura Turbo, que a gente tem aqui. A gente vê a assinatura Tracker, a parte do Premier e também o símbolo da GM. Sensores aí inferiores para você fazer a sua manobra. Também aqui, ó, a plaquinha do parceiro do canal. E a abertura, ela não é eletrônica, não é automática, mas ela tem molas e amortecedores que te permitem aí subir, praticamente você só destrava e ela faz o restante do processo para você. Como vocês podem ver, ó, fica escondidinho aqui a câmera de ré, ela fica nessa parte aqui de trás e a iluminação de placa também fica aqui
escondido, mas que quando tiver fechada a tampa, ela ilumina a placa. São 398 litros aí de capacidade nesse porta-malas. A gente tem aqui dentro, ó, dá uma olhadinha aqui dentro, step temporário, tá? Merecia por esse tamanho de caixa de roda, né? Merecia aí um step normal, convencional. Você percebe que, ó, a altura que ele fica em relação ali, cabe um pneu convencional, porém o que vem de step é um pneu aí que você não pode passar de 80 km por hora e você tem que rodar aí e, enfim, o mais breve possível fazer a substituição. Então, eu, né, se fosse o meu carro, eu já trocaria esse pneu, porque cabe sim, ó, vocês veem que a altura em relação lá embaixo, ela permite uma roda de liga com o tamanho convencional, então eu já providenciaria isso para não ficar na mão e se realmente furar, conseguir percorrer um trajeto maior aí sem ter limitações. A gente tem aqui o tampão, né, que é bem simples, com aquelas travinhas aqui que você pode remover e você simplesmente coloca em volta dessa rodinha a travinha aqui para você conseguir abrir e fechar. Então, vou fechar aqui. Só um detalhe final é que as lanternas aqui, elas têm alguns detalhes em LED, mas ela não é 100% em LED. E a gente tem também o brake light, que fica aqui na parte de cima. Então, você ao acionar o seu freio aí, você vai ter também um brake light de assistência. Bom, vamos rodar um pouquinho o carro para a gente conhecer a parte de trás e ver o espaço interno a partir do momento que está regulado para mim aí. Bom, então vamos conhecer um pouquinho do espaço interno aqui. Vou entrar aqui atrás. Ó, o espaço regulado para mim lá na frente, sobra 3 a 4 dedos aqui atrás. Se eu ficar um pouco mais retinho, sobra um pouco mais de 4 dedos. Eu fico realmente confortável. O teto, ele é bem alto, então eu fico a mais de um palmo praticamente, ó, fica essa distância aqui acima da cabeça. Ele tem um encosto que também ele chega a ser mais alto. É um carro assim que vai atender, né, para a grande massa que busca um SUV compacto para os grandes centros com bom custo-benefício, ele vai te atender muito bem. Então a gente está numa versão Premier, 1.2 turbo já. Aqui não tem, por exemplo, o suporte para revistas, né? Quando a gente fala de acabamento aqui, a gente vai ter um acabamento simples, então plástico duro, plástico duro, plástico duro e plástico duro. Uma realidade também no Creta. Quando você pega o novo Creta, sem ser, né, nas motorizações aspiradas, já nas versões turbo, você já vai ter um acabamento bem mais refinado do que esse. Mas quando você compara, por exemplo, com o Creta Prestige, você vai ter mais ou menos esses elementos. Aqui sai até um pouquinho a mais, dependendo do ano, aí algumas coisinhas que você tem a mais. Bom, vamos falar aqui da parte de trás. Então o vão livre aqui, ó, ele é bem baixo, eu consigo transitar de forma tranquila. A gente tem duas portas de carregamento USB-A, né? Então o estilo convencional aí USB para você carregar o seu celular aqui atrás. Os tapetes, eles são em borracha. Isso favorece bastante a limpeza, né? Quando são tapetes em pano, eles são mais complicados, ficam mais charmosos, mas é mais complicado. A gente tem aqui, ó, Isofix para a cadeirinha aqui da criança. Então você consegue colocar aqui e fixar a cadeirinha tanto aqui quanto aqui. No centro aqui fica um pouco mais difícil, você pode usar os laterais aqui, mas ele é um pouco elevado, que fica um pouco mais difícil. A gente tem aqui, ó, um apoio de braço que é do estilo que eu gosto, ou seja, mais rígido, que tem os dois porta-copos no meio e que quando você está sentado aqui ele fica numa altura boa, não fica caído lá embaixo, né? Então é uma altura interessante aí. A gente tem apoio de cabeça aqui, ó, para os 3 ocupantes e temos também cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes. Uma coisa interessante que eu gosto também é a iluminação para os caras que vão aqui atrás, acima da cabeça deles, né? Muitas vezes até, por exemplo, o Corolla, eles colocam aqui no meio. E acaba sendo, né, meio desinteressante para quem quer iluminar aqui atrás. Então você ter essa luzinha aqui em cima ajuda bastante. A gente tem as alças aí para segurar tanto na direita quanto aqui na esquerda. Todas são retráteis nesse estilo que ela volta com amortecimento. A gente tem airbag de coluna tanto aqui quanto ali. É um ponto de segurança interessante. A gente vai ter airbag de coluna também de cortina, né? Aqui, ó, atrás e ali atrás também. O ponto negativo que eu considero nesse carro é a parte de ponto cego, né? Olha a lapada, ó, quase 2 palmos aqui de ponto cego, um pouco mais de 2 palmos, deve dar uns 55 centímetros. Então na hora de manobrar, realmente você tem uma dificuldade grande de enxergar essa parte aqui. Se tiver um poste, alguma coisa que você não enxerga. E eles colocaram esse vidrinho pequenininho aqui
para só diminuir um pouquinho desse caos, né? Eles colocaram esses mais ou menos 4, 5 dedos de vidro aqui, mas para o design ficar mais harmonioso e não ficar tudo fechado. Mas realmente essa coluna estrutural para deixar esse carro um pouco mais aerodinâmico prejudicou muito a visão. E o vigia traseiro, né, esse vidro, o para-brisa aí traseiro, ele vai te trazer o quê? Uma dificuldade também por ele ser pequenininho. Então essas partes plásticas aqui, ó, que a gente percebe na parte de baixo, também determinam aí e limitam a nossa visualização. Ele ficou, vamos dizer assim, mais agressivo, mais, né, compacto por fora, com um olhar mais agressivo, mas essa capotinha aqui acabou realmente prejudicando a visão na hora de manobrar, esterçar, enfim, fazer as suas manobras. O couro, ele é bancos em couro, né, com costuras aqui brancas. A gente tem aqui também detalhes em azul marinho, que eu achei que ficou muito bonito, com interior de tecido aqui, então tem um detalhe de tecido aqui. O restante todo do couro é preto com linhas brancas, tá? E a gente tem aqui, ó, para não ficar desorganizado, as travas de cinto, elas ficam embutidinhas, então por mais que você tente tirar, ela não fica solta, batendo, fazendo barulho, ela fica meio que travada aqui, já numa posição para você receber a alça do cinto aqui. Bom, agora vamos ali para frente para conhecer um pouquinho dos detalhes de painel e também de acabamento dessa Tracker 1.2 Premier. Vem comigo. Bom, galera, estamos no interior da Tracker 1.2 Premier aí, e a gente já vê logo de cara o quê? Até que um acabamento, uma parte tecnológica bem interessante, né? Esse estilo de cockpit que é mais envolvente, virado as telas pra gente, acaba sendo bem interessante e bem legal. Bom, vamos falar um pouquinho desse pacote de tecnologia que essa versão entrega, começando pela parte aqui central, onde a gente tem algumas informações, né? Então, como vocês podem ver aí, velocidade média é o primeiro item que aparece. Tudo que eu estiver mexendo, eu vou estar mexendo nessa manoplinha aqui, ó. Você tem aqui um ajuste para cima e um ajuste para baixo e clica selecionando aqui. Então todos esses ajustes a gente vai fazer dessa forma. Bom, vou rodar aqui, então aqui é a parte de velocidade média desde a sua atualização, aí que você resetou. O próximo item aí é o consumo instantâneo, né? Ele vai estar dando no momento quanto ele está gastando. O próximo é a autonomia. E depois a gente tem aqui, ó, a parte de odômetro, né? Então, ó, tá com 39.668 e o consumo médio aí desse odômetro aí que foi zerado, ou seja, desde zero praticamente, é de 6,9 km por litro, misturando tudo. Eu acho que a pessoa nunca zerou essas trips 1 e trip 2. Eu vou zerar a 2 aqui só para ter essa felicidade. Acabei de zerar depois de 39.668 km. Eu acabei de zerar, porque o carro tem 39.668 e no Trip A a pessoa nunca zerou essa média. O que quer dizer isso? O que a gente consegue entender disso? Que provavelmente é uma pessoa que, assim, usa o carro para ir, para viajar, para dirigir, mas nunca mexeu nessas informações, praticamente não sabia para que servia essas funcionalidades. Então, é um indício que a gente percebe aqui olhando essa situação, tá? Vamos rodar então, além do Trip A e Trip B, né, que a gente tem aqui. A gente tem a velocidade, no caso instantânea, no momento, de 0 km por hora, e a gente volta à velocidade média. Então essas são as informações do computador de bordo. A gente tem aqui embaixo a quantidade de risquinhos de combustível no tanque, sensor de cinto, então a gente vê ali quantas pessoas estão sem cinto, né? E que estão com o cinto, e também o odômetro, aqui é uma unidade com 39.000 km aí. A gente tem aqui a parte de contador de giro, né, do nosso odômetro. A gente tem sistema de start-stop nesse carro, então ele até tem aqui uma sinalização de auto-stop no canto. E também temos aqui então a sinalização de luz. Eu não vou desligar agora, como o carro descarregou um pouco a bateria. Se eu desligar agora pode ser que ele venha a não ligar novamente. Mas só para vocês verem, a gente tem a sinalização ali do freio de mão, né, que está acionado no momento. E aqui a gente tem o símbolo da GM ao centro. Do lado esquerdo a gente tem todos os controles da parte de computador de bordo e à direita da parte de mídia, tá? Quando eu clico aqui, eu tenho os alertas de colisão, que ele vai indo de 3 risquinhos até um risquinho e assim por diante, lembrando que é apenas o alerta, ele não vai frear o carro aí e evitar a colisão, ele não tem ACC, ele só tem os alertas, tá? O próximo botãozinho aqui que a gente vai clicar é o limitador aí de velocidade. Então quando você clica nele,
Vou até afastar um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor aqui o que eu estou fazendo. Quando você clica nele, ele aciona aqui em cima essa informaçãozinha ali. Então, quando eu clico nesse botãozinho aqui de cima, ele dá a informação ali do limitador de velocidade ligado ou desligado aqui em cima, e também me permite fazer o que? A partir do momento que eu jogo para cima e para baixo, eu consigo regular a velocidade. Então, ele vai deixar de fazer, né, de ficar cinzinha, como ele estava lá, 26, tá vendo? 26 km por hora. Eu vou subindo, ó, 27, 28, ele vai mostrando em tela cheia a velocidade que a gente definiu. Então, a gente liga ele neste botão aqui e preseta neste botão. Aqui a gente cancela ele. Vamos supor, não quero mais, quero desligar. Beleza, você vai vir aqui, ó, pum, ele vai desligar e vai falar assim, ó, limitador de velocidade cancelado aí, tá? Então, são informações que você já tem assim na palma da sua mão, é só dar um clique e já tá lá. O próximo botão, ele vai me dar aqui, ó, o alerta de velocidade, ele vai até sinalizar aqui, ó, do lado direito, ele vai me sinalizar ali o alerta de velocidade. Então, você tem a parte de piloto automático, né, que seria o controle de cruzeiro, e tem também um alerta que você clica ali. Bom, então aqui do lado direito a gente tem toda a parte de comunicação e mídia. Então aqui você atende o celular, aqui você desliga o celular, aqui você aumenta o volume, aqui você abaixa o volume, e aqui é o scroll para você mudar entre rádios, frequências e assim por diante, tudo lá da mídia, tá? Então você controla nesse canto aqui. Então até então a gente viu esse lado esquerdo, controle de cruzeiro, lado direito, mídia, e a gente viu aqui também na aleta as passagens de tela e o clique do set para o computador de bordo lá. As ferramentas aqui de limpeza, por exemplo, automática de vidros e tudo mais, e velocidades, tem até um baita de um laço aqui, não dá pra gente ligar, mas só para vocês entenderem que funciona como modo convencional aqui. Quando a gente vem aqui do lado esquerdo, a gente tem algumas informações de farol. Então aqui a gente está no modo automático. O primeiro estágio é só o DRL, que ele vai ligar só o DRL. O próximo estágio já é o farol baixo, full LED. E agora vocês veem o facho que esse farol faz. No farol alto ele também é bem forte. Então ali na parede a gente consegue perceber o facho que ele tem. É bem legal, bem interessante esse Dynamic LED aí da própria Chevrolet. E a gente tem aqui, ó, quando a gente abaixa, ó, os níveis do farol. E eu sempre gosto muito disso. Para mostrar para vocês isso, ó, eu vou ficar com a mão parada aqui. A gente está no nível 1. Agora eu vou botar no nível 3, ó. Eu vou abaixar aqui para o nível 3. Vocês vão ver que praticamente ele vai sair da visão, porque ele está abaixando bastante o farol. Agora eu vou subir para o nível 0. E vocês vão perceber como ele está subindo ali na plantinha. Então a gente consegue mostrar bem dessa forma a regulagem de altura sem passar, vamos dizer assim, a ofuscar a vista de alguém, tá? Quando você puxa aqui, a gente vai ter, ó, a luz alta, né, que vai estar piscando ali. E a gente tem um botão aqui que é o farol de neblina, que quando você clica aqui, ele já aciona o farol de neblina ali no painel. E é um farol de neblina traseiro, tá? Não é o dianteiro aí, é mesmo para situações que sempre as pessoas às vezes que não conhecem de carro, mas aperta o botão, deixa a luz acesa ali e viaja com aquele negócio, né? Atrapalhando o pessoal. Então sempre tenha atenção se não tá essa luzinha amarela do farol de neblina ligado aqui. Bom, vou falar um pouquinho da mídia aqui. A gente já tem uma mídia muito interessante. A primeira coisa que eu tenho que falar é sobre a sensibilidade, né? Ela é bem legal, ela funciona de uma forma bem... um touch bem sensível. A gente tem essa parte de atalhos, que ela me dá uma panorama, e os aplicativos aqui, tá? Primeira parte de áudio, então eu consigo ter a iPhone, a AM, FM, mais informações, equalização, tudo aqui, tá? A qualidade do som é bom, não é assinado, mas é uma qualidade que não é ruim. A gente tem como pesquisar aqui também as rádios e estações principais. A gente tem aqui, ó, telefone, que a gente consegue acessar e emparelhar aí as informações. A gente tem aqui, ó, a parte de Wi-Fi, então para você ter a conectividade do Wi-Fi, né, o nome da rede e a senha, até para você emparelhar com o carro e gerar um roteamento aqui da internet do carro. A gente tem menu configurações, então hora, data, idioma, telefones, redes Wi-Fi, roteador Wi-Fi, todas as partes de configuração disso, de tela, que é para desligar a tela e a aparência da tela. Alertas sonoros a gente tem aqui também. A gente tem atualizações. Olha lá, procurando atualizações, para isso tem que estar conectado, né, na internet. Sobre aqui, ó, o código da informação da tela, enfim, são informações aí de sistema. Aqui a gente tem aplicativo, então Android Auto e Apple CarPlay a gente tem nela, só que é com cabo, tá? Não é sem fio. E a gente tem a parte de áudio aqui também, então a gente tem o volume automático, de acordo com a velocidade do carro e o barulho externo, ele faz o volume automático. A gente tem aqui gerenciar os favoritos do rádio. A gente tem o RDS aí, que vai ser
uma parte de áudio que vai deixar a qualidade mais surround interna do seu áudio. Gerenciamento de dispositivos, então, que estão conectados aqui. A arte do álbum para aparecer e redefinir lista de músicas. Então, isso aqui é a parte de áudio. Telefone, a gente tem algumas informações de telefone que a gente consegue fazer aqui também. Em veículo, a gente tem climatização e qualidade do ar, velocidade do ventilador automático, média, sistemas de colisão. Então, o alerta ali, você pode ligar e desligar, alerta de ponto cego. Eu, inclusive, falei que essa versão não tinha alerta de ponto cego, mas ela tem e fica escondidinha, inclusive aqui, ó, nessa parte preta. Quando entra um carro ali, ela acende, tá? Então, erroneamente eu falei para vocês que ela não tinha. Alerta de ponto cego no lateral, então você desliga e você liga, e ele inclusive acende aqui, ó, para vocês verem como ele acende quando tem um carro na lateral. Símbolo de câmera de trás do assistente de estacionamento, então fica aquelas faixas, né, para você se organizar na hora de você dar a ré. Que mais que temos aqui? Conforto e conveniência, limpadores acionados no sensor de chuva, ou seja, ele vai ligar, você pode pôr aqui habilitado, eu não vou dar porque ele vai tentar limpar esse laço que está aqui em cima. E o limpador traseiro automático em marcha ré, ou seja, vai dar ré, se estiver sujo ele vai limpar lá também. Você não tem aqui, então na chave do veículo você não tem o botão de partida remota, mas você pode configurar provavelmente alguma coisa para ele já, quando você abrir, ele já inicializar, alguma coisa do tipo, tá? Alerta de travamento remoto, então luzes e buzinas, ele vai dar aquela buzinadinha para você saber. Retravar portas automaticamente, ó, retravar portas remotamente, operação remota dos vidros e travamento de portas, isso tudo você aciona aqui. É interessante esse módulo de elevação de vidros e tudo mais, porque você pega uma RAM, às vezes, né, de 500 mil, não tem o módulo de elevação dos vidros. Isso é algo interessante aí. Com isso a gente fecha esse menu aqui, configurações. A gente vem Apple CarPlay Android Auto quando você estiver conectado, e ele até avisa aqui, ó, conectar USB a um telefone compatível para iniciar o Apple CarPlay, ou seja, não tem Wi-Fi, não tem que fazer sem fio Bluetooth, apenas com cabo, tá? Serviços On Start, chamada para assistente, ou seja, de revisões e tudo mais da Chevrolet, né, da GM, e roteador Wi-Fi aqui. Você faz as configurações que a gente já tinha visto lá em configurações, é um atalho para a gente ver. Em climatização a gente tem as temperaturas aqui do carro, ele não é dual zone, tá? Então ele é uma temperatura total para o carro, a gente percebe que só tem uma coloração aqui do lado esquerdo de ajuste. Então a gente já de cara consegue fazer isso aqui também, de temperatura, jogar onde a gente quer o vento, e vamos ver aqui se a gente tem, temos como controlar a potência aqui em cima, ó. Tudo isso daqui, como vocês sempre sabem, pode ser feito aqui embaixo também. Eu já vou mostrar para vocês aí. E ele sim, gente, ele tem 4G, tá? O carro, ele permite colocar um sinal de internet e tem internet remota e rotear essa internet. Então você vê aqui o sinal de 4G dele, dispositivo e tudo mais. O que mais que nós temos aqui de informação? 25 graus, a hora de agora, ajustar a hora. E aqui são atalhos para a gente já chegar rápido no que a gente quer de telefone, de câmera e assim por diante. A gente tem aqui também um menu rápido para você voltar à parte inicial, trocar aqui as músicas ou as rádios e atender o telefone aí, e também ligar e desligar todo o sistema aí, ó. Ele muta, dando um clique, ele também silencia, tá? Temos aqui a parte de simples até, né, de refrigeração do carro. Aqui a gente tem tranca todas as portas e também destranca, ele acende uma luzinha, usa um botão único para isso. A gente vai ter aqui o Start Stop, que você vai desligar e você vai ligar, tá? E ele não sinaliza em nenhum local essa informação. Então você tá olhando aqui assim, ó, você aperta, ó, não dá na tela, não dá ali nada. É a luzinha que indica. Então quando ele tá acionado, tá off. Quando tá desacionado, tá ligado. Parou no farol, ele vai desligar sozinho. Pisca alerta, desliga o controle de tração. Aí aqui ele funciona por não ter luz. Quando você aperta aqui, ó, ligado, desligado, controle de tração, tá? E aqui a gente tem os sensores de estacionamento, que quando você aperta e desaperta, ele não tem luz e também não sinaliza pra gente, né? A gente fica meio perdido, sabe se tá, ó, vamos ver aqui, eu vou dar uma ré aqui, ó, tá funcionando, porque na teoria ele tá, ele acendeu uma luzinha aqui, ó, ele tá com aqui a parte de sensores ligado e estamos com a câmera de ré ligada. Agora eu vou apertar o botão aqui, ó, para ele desligar. Aí ele aparece assistente de estacionamento desligado. Ele some aquela informação, mas fica aqui a parte ainda da câmera te dando as informações aqui no cantinho de linhas que você pode acionar e desacionar.
Aqui a gente tem a parte de temperatura, que você tem digitalmente aqui a informação, e em cima também, ó, ele vai criar esse submenu ali em cima para você ver a temperatura que tá. Aqui a gente consegue mudar as posições do ar, né? E aqui a gente consegue também ligar e desligar o ar condicionado. Aqui a gente consegue recircular o ar, e aqui a gente consegue mexer na potência do ar, ó, mais. Ele tem 6 estágios ou menos. Desembaça o vidro dianteiro, desembaça o vidro traseiro, tá? Aqui a gente tem carregamento por indução, por mais que esteja escuro, e uma USB-A aqui atrás. E também uma tampinha com tomadinha 12 volts. Tá bem escuro aqui, mas dá pra gente mostrar. Aqui no câmbio tem a possibilidade de trocas manuais mais e menos, mas não tem nenhuma sinalização que seja isso. Eu deduzo porque ele tem um botão para cima e para baixo. E eu sinto aqui uma texturinha, mas ele não tem o mais e menos. Normalmente é isso, ou o botão de overdrive. Atrás a gente tem o botão da letra para a gente colocar na marcha que a gente quer. Obviamente normal, é um câmbio de 6 marchas. A gente tem ré, neutro, drive e low, uma reduzida, vamos dizer assim, para uma situação que você queira travar em primeira marcha. Não é bem uma reduzida, né? Mas ele trava em primeira marcha. E tem esse plástico aqui que, conforme você vai mexendo, ele vai alterando aqui. Então você fica sempre coberto dessa área aqui, tá? Temos o freio de mão estilo aqui convencional, alavanca, tá? Temos 2 porta-copos e um suporte para chave que pode ficar aqui ao centro. A chave pode ficar dessa forma aqui. O banco tem as mesmas características lá de trás. O acabamento aqui na frente ele não é diferente. Ele é plástico duro. A gente tem aqui uma estilo fibra de carbono, mas não é uma fibra de carbono, é um plástico também, mas com um certo revestimento e uma textura. As maçanetas estilo aço escovado, mas é brilhante, é plástico também. Abertura dos vidros e o sistema de som e alto-falante ali na porta. Aqui do lado esquerdo a gente tem as mesmas características que a gente percebe do lado de lá, né? Com essas texturinhas e tudo mais. Abre e fecha os vidros traseiros e dianteiros, desliga tudo. E aqui a gente tem o L e o R para regular aqui o nosso espelho retrovisor para cima e para baixo. Esse carro aqui ele não tem o rebatimento dos retrovisores, se você quiser fechar eles você não consegue. E é uma coisa interessante que fica faltando aqui. Essa pegada para abrir aqui a porta é uma pegada legal, interessante. É isso, e para finalizar, a gente vai mostrar um pouquinho aqui a parte de cima. A gente tem iluminação tanto para o motorista quanto para o passageiro, 2 iluminações. Mulherada gosta para se maquiar. Temos essa luz aqui, ó, central, né, que ela é halógena, não é em LED, então ela esquenta bastante aqui essa região. E temos a parte do assist, né, para você ligar aqui. E o SOS também, que é bem interessante. É diferente, o assist você pega informações de revisões do carro e coisa do tipo. E aqui você faz ligação de emergência mesmo. Ele vai mandar a localização do carro, é um sistema do carro, para mandar essa localização de latitude e longitude e acionar alguma empresa local de segurança, né? Então, 190, a polícia, bombeiros e assim por diante. Aqui ele sinaliza se está ligado ou desligado os airbags dos passageiros. Como não tem, por exemplo, às vezes uma pessoa ou outra, ele vai ficar on ou off. Então ele acende e apaga para informar se está ligado ou desligado os airbags. Como a Isa está lá atrás, ele está acionado como on, certo? Bom, a gente tem aqui a parte de rebatimento aqui desse sisteminha aqui, e ele não puxa, tá? Diferentemente das Jeeps, ele não puxa, ele é fixo e ele fica aqui, ó, dentro desse acabamento aqui no teto também. Bom, então vamos lá para frente para conferir a análise final da parte de combustível dessa Tracker 1.2 Turbo. Bom, então vamos conhecer a parte aqui interna do motor. Esse motor 1.2 Turbo, como vocês já percebem, a gente não tem braços pneumáticos, então a gente tem que abrir aqui e colocar as alças aqui de suporte. Então é um motor 1.2, né? A gente vê até a marcação 5W30 é o óleo que ele vai utilizar. A gente tem a turbina lá atrás desse motor. É um motor que trabalha bem balanceado, com uma pressão de turbina mais tranquila que, por exemplo, o 1,5 que a Renegade vem trazendo. Aqui a gente está falando de 0,7 de pressão, tá? Então vai ser muito mais sossegado desse conjunto, não dá problema previamente. Ele vai conseguir atingir aí uma quilometragem um pouco superior a carros com pressão mais alta. Vamos falar um pouquinho de consumo. A gente tem 7,7 aí de consumo na cidade no álcool e 11,2 aí na gasolina na cidade. E o rodoviário é de 9,4 no álcool e 13,5 na estrada. Eu colocaria nesse carro, como eu sempre recomendo, sempre gasolina. E quando a gente vai para a autonomia,
A gente tem a Urbana 339 no álcool, 493 na gasolina e o Rodoviária 414 no álcool e 594 km na gasolina. Ele tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente em 185 km por hora e o seu 0 a 100 de 9,4 segundos. Não é um carro nem muito esperto e ao mesmo tempo nem muito lento. Ele faz um contrabalanço legal para ter um custo-benefício e uma longevidade muito maior. Então você vai ter aí menos do que os 185 cavalos, vamos pensar assim, de um Renegade, menos do que a faixa dos 150 e 160 do Creta, e vai ter aqui o 130 mais balanceado, fazendo um pouco mais de quilômetros por litro de gasolina. Acho uma proposta interessante, é um carro comedido. Essa versão Premier tem um pacote interessante de tecnologia embarcado aqui no motor e também de confiabilidade e de parte tecnológica. Pode ser uma opção bem interessante para você aí que procura um SUV médio para os grandes centros. Agora confere a minha análise final dessa Tracker 1.2 Turbo Premier. Bateu, fechou. Bom, então chegamos à finalização desse vídeo. Esse carro tem como grandes concorrentes aí, né, o HR-V, a gente também tem o Creta, que vai estar disputando ali nessa mesma linha. E aí você deve estar se perguntando, qual que é a melhor opção, César, o que essa traz de benefícios em relação a esses outros, inclusive que a gente já fez review da nova HR-V, precisamos fazer inclusive da Turbo, que a gente fez a versão era aspirada normal, mas o grande atrativo desses carros, né, dessa linha, primeiro você tem que ir pelo design e espaço interno que mais te atrai, né? Eu percebo, por exemplo, que para os integrantes de trás, o Creta tem um distanciamento para o banco da frente mais interessante. Quando a gente fala um pouquinho mais de acabamento e de tecnologia, o HR-V também vai perder um pouco e aqui você ganha um pouco mais. Então as três opções são confiáveis, são interessantes, você tem que ir na que mais te atrai. Eu acho o design externo desse carro aqui um dos mais bonitos e também o custo-benefício em relação ao consumo de combustível e a motorização 1.2, eu acho que eles conseguiram nivelar muito bem. A gente, diferentemente da Renegade, por exemplo, que também acaba entrando nesse palio, né, com motorização 1.3 turbo, lá a gente vai ter 185 cavalos, mas a gente vai ter um carro que vai fazer uma média de 4 a 6 km por litro de combustível na cidade e vai trazer um motor que também tem um excesso de pressão na turbina, que está baixando óleo, algumas coisas do tipo, que já foram corrigidas, mas que você tem sempre essas desconfianças. Aqui você está falando de um motor 1.2, que vai trabalhar com uma pressão de turbina um pouco mais aliviada, vai conseguir fazer um custo-benefício melhor, então você está falando de 11, 12 km por litro aí na cidade, em compensação também ele vai te tirar um pouco de itens de acabamento que a Renegade é bem superior. Então você tem que ponderar na balança o que é mais interessante para você e o que para você é fundamental. Se é espaço interno, como a parte de trás do Creta, né, que sempre ofereceu ali para os ocupantes de trás um pouco mais de conforto, ou se é tecnologia, ou se é confiabilidade, como também a HR-V sempre trouxe. Então põe na balança, pesa essas opções e vê qual para você acaba sendo mais interessante. A gente está no nosso novo parceiro do canal, Tsu Show Auto, que sempre tem várias opções de seminovos para você estar ouvindo, conferindo. Esse carro, inclusive, está à venda, está disponível, é uma versão 2021 que está na faixa de R$119 mil, um valor já promocional. Então aproveita e vê no link abaixo se ele está disponível. Se por acaso esse link estiver offline e você não conseguir acessar, é porque essa versão já foi vendida, mas de qualquer forma o canal de comunicação da Tsu Show Auto Seminovos está aqui abaixo para você entrar em contato com eles e pedir aí as tabelas de carros que tem, o que tem disponível no pátio, enfim, para vocês darem uma olhada e ter a tranquilidade de comprar um carro sem ter problema, né, com garantia e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse review, deixa o seu like, aproveita e comenta a sua opinião sobre esse Tracker Premier 2021. Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!